Olá, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma vez, a mais um estudo do nosso canal, na Escatologia, Princípio do Fim. Estaremos falando hoje sobre a lei e os aliados do Anticristo. A lei do Anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz esse texto aí assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. A lei Sharia e o calendário islâmico poderão ser implantados nesse tempo. Se o anticristo for islâmico, que por enquanto pensamos dessa forma, ele poderá sim implantar a lei Sharia, que é a lei islâmica, e implantar o calendário islâmico, que eles hoje vivem no ano de 1600 e poucos, né? Eles não estão em 2020 como nós, e nem em 5000 e poucos como os judeus. Eles estão em 1600 e pouco, que é o calendário da época em que Maomé veio ao mundo. O texto que vamos ler agora abaixo, ele não quer dizer que o anticristo será um homossexual, porque muitos pensam baseado nesse texto de Daniel 11:37, porque ele diz assim: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Especialmente sobre essa parte aqui, respeito ao amor das mulheres. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um homossexual, porque a lei Sharia não tem o menor respeito ao amor, ao desejo, né, ao que as mulheres pensam ou sentem. Então, se ele for um islâmico, se ele for um muçulmano, ele possivelmente vai implantar a sua lei e essa lei, que é a Sharia, ela não é muito favorável às mulheres. Aí está, né, as mulheres como elas se vestem lá no Oriente Médio. Né, tem que ficar totalmente cobertas, não pode aparecer nada, até luvas nas mãos. Né? É assim que infelizmente a lei Sharia trata as mulheres lá no Oriente Médio. Porque a lei islâmica despreza tanto a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a frase que Deus falou para a serpente, né? Que ele ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a semente da serpente e a semente da mulher, e que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, que quer dizer o próprio Cristo. O diabo odeia o ser humano como um todo, né? Homens e mulheres, mas especialmente a mulher, porque ela seria a que traria aquele que esmagará sua cabeça, ou seja, Jesus, o Salvador do mundo. Né? Então, esse ódio pelas mulheres tem um lugar especial nesse versículo, porque ele já sabia que a partir dessa determinação do Senhor, nasceria aquele que irá, no caso, pisar a cabeça dele, de Satanás, que é o próprio Cristo. Vai acontecer isso na volta de Jesus e no fim dos tempos, como já em definitivo. Satanás será lançado no lago de fogo. Alguns estudiosos afirmam que o anticristo ele será um muçulmano. Isso, ao meu ver, é bem possível. É bem possível que isso aconteça, e a gente está sempre de olho nos acontecimentos e buscando na palavra para ver se isso se
confirma, né? É bom sempre estar atento ao que está acontecendo na atualidade e comparando com a palavra do Senhor. O anticristo não será ateu. Há alguns que dizem também que ele será ateu baseado num texto que vai aparecer aqui, que nós vamos explicar. Joel vai dizer: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali, com elas, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha herança. Aqui está falando do tempo em que Deus vai reunir as nações para o Armagedon, também chamado de Vale de Jeosafá. Ali, Deus vai reunir essas nações e elas mesmas vão estar pensando que elas mesmas estão cercando o país de Israel. Porque as nações vão cercar o país de Israel para atacar. Mas não sabem elas que por cima disso tudo está o Senhor manobrando isso tudo para as destruir, né, naquele vale de Jeosafá. E o que elas fizeram antes dessa destruição? Elas espalharam o povo de Deus por entre as nações. Aqui está se falando tanto da igreja quanto de judeus convertidos, que faz parte da igreja. E também acredito que esteja falando propriamente dos judeus da nação de Israel, porque se essa nação vai ser cercada e invadida, possivelmente então judeus que não sejam convertidos também serão espalhados entre as nações novamente. Outro texto aqui de Daniel 11, 38 e 39. Mas no seu lugar honrará o Deus de fortalezas, e a um Deus que seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, tratará das mais poderosas fortalezas, e a todos os que o reconhecerem, aumentará de glória, fá-los-á reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Então, está combinando com a informação de Joel que repartiram a minha terra. Aqui está dizendo que o povo que vai invadir a terra de Israel, eles vão dividir a terra por preço. Vão exaltar aqueles que estiverem a seu favor e vai destruir aqueles que, né, não estiverem a seu favor. E aqui ele está dizendo que ele vai honrar um Deus chamado Deus de fortalezas. Então aqui está dizendo já que ele não é ateu, ele crê num Deus e ele terá auxílio de um Deus estranho. Então aí já são informações que podemos já entender que ele não será um ateu. Aí faz a pergunta: quem será o Deus das fortalezas, o Deus de fortalezas? Aí vocês pensem aí. Quem é o Deus estranho? Esse é Satanás. Se nosso estudo está caminhando em falar do islamismo, dos muçulmanos, não de todos, mas daqueles que irão se juntar contra Israel e contra o povo de Deus de um modo geral, contra a igreja do Senhor, podemos aqui pensar que esse Deus seria o próprio Alá. É possível que as configurações mudem, mas pode ser que o texto esteja apontando para essa direção. Crianças já pequeninas, com armas na mão, e aqui embaixo, soldados pisoteando a bandeira de Israel, ao qual eles odeiam de todo o coração, o país de Israel. Querem estabelecer uma confederação, um califado. Não será mais um único governo, mas uma confederação de 10 estados islâmicos regidos pela sua lei, Sharia. Podem não ser também só 10 estados islâmicos, podem ser 10 blocos, né? Mas a palavra do Senhor está sempre apontando para países
ali no Oriente Médio, isso nós podemos ver em vários textos. Não podemos dar um martelo batido, né, totalmente com a certeza absoluta, mas que a gente fique de olho. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Daniel 2:41. Um reino dividido, porque muitos lá, eles são sunitas, divididos entre sunitas e xiitas. E eles podem se reunir para ir contra Israel, repetindo, né? Se a besta e o anticristo, falso profeta, todos os inimigos forem dessa religião islâmica, forem do povo muçulmano lá no Oriente Médio, aqueles que quiserem ir contra o povo de Deus. A gente não pode afirmar, mas é um apontamento que a gente está dando. E aí o versículo de Ezequiel 38:21 vai dizer que a espada de cada um se volverá contra seu irmão. Deus já fez isso outras vezes, de colocar o inimigo tão desnorteado que ele mesmo se mata. Ele mesmo se guerreia entre si e mata uns aos outros. E o povo de Deus não precisa guerrear. Tem um líder espiritual chamado Karadawi, que ele disse que o presidente da Turquia, Erdogan, teria sido escolhido pelo Alá, que é o Deus deles lá, né? E os estados islâmicos darão a ele, ao Erdogan, a sua lealdade. Né? O Erdogan, ele já disse essa frase: Jerusalém pertence aos muçulmanos e não aos judeus. Essa é a grande vontade, né? O grande desejo deles, que Jerusalém pertença a eles. E eu, particularmente, penso que um dia isso vai acontecer, um dia eles vão dominar Jerusalém, não para sempre, mas vão dominar Jerusalém para dali mandar as leis para o resto do planeta. Confederação para destruir Israel. Eles querem o que sempre quiseram, exterminar a nação de Israel. Aqui falando especificamente da nação que está lá no Oriente Médio, né? Onde tem a sua capital chamada Jerusalém. Essa é Israel. Não Israel necessariamente como povo de Deus, especificamente como a igreja incluído, não isso, né? Aqui eu estou me referindo diretamente ao país de Israel, que será invadido no fim dos tempos. Vinde, dizem eles, exterminemo-lo dentre os povos, desapareça a própria lembrança do nome de Israel. Esse é o desejo que eles têm, né? Com efeito, eles conspiram de comum acordo e contra vós fazem coalizão. Salmo 83, versículos 4 e 5. E aqui eu peguei o versículo 5 do mesmo salmo, porém em inglês. Em inglês, a palavra coalizão é confederação, né? Como está aqui, ó, confederate. É uma confederação contra o país de Israel. Então, confederação ou coalizão, né, é uma reunião de países unidos contra um só objetivo. O novo livro de líder do Irã ensina como destruir Israel. Ele já fez um livro ensinando como destruir Israel. Os reis da terra. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Salmo 2,
1 até o 4. Então, aqui é um salmo que está apontando para o que eles sempre tentam fazer e que um dia vão fazer, né, de se consultar um ao outro contra o Senhor. E Deus se rirá deles, zombará deles, porque Deus tem todo o poder na mão. Eles estão fazendo reunião para fazer a coalizão, a confederação, para se reunir e destruir Israel, mas não sabem que Deus quem os está trazendo até aquele local do Armagedon. Os aliados do anticristo. Aqui é um mapa do Salmo 83 da guerra, que o Salmo 83 anuncia, né? Os descendentes de Ló estão ali no país da Turquia. O mapa mostra eles como no país da Turquia. A Síria, como tivesse aqui um pedaço no Iraque e na Síria. Moabe, Edom e Amon, esses estão aqui localizados na Jordânia. Os agarenos, de Agar, né, estão aqui pelo Egito. Amaleque e também a Filístia. E os ismaelitas estão aqui na Arábia Saudita. E também tem Elam, que é aqui no Irã, que é a Pérsia antiga. Então esse mapa ele nos aponta os países antigos, com nomes antigos, que ainda hoje são inimigos de Israel. Então quero repetir e deixar bem claro que não é todo o povo muçulmano, todo que é aquele que é islâmico, que vai contra Israel, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os povos na qual a palavra do Senhor tem uma mensagem de Deus contra eles, são esses povos que estão aqui. Um deles é aqui no Salmo 83. Um dos textos é o Salmo 83. O Salmo 2 também fala sobre isso, como falamos há pouco. E também várias outras passagens bíblicas. E estes citam esses países aqui, que eles são os descendentes de Esaú e descendentes de Ismael, que eram meio-irmãos, né, de Isaac e de Jacó. E eles perduram até hoje e querem a destruição de Israel, da nação de Israel, até hoje. Então é preciso que nós demos atenção com um olhar diferenciado para essas nações. Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Espero que tenha sido de conhecimento um pouco mais para vocês aí da palavra do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos.